Rainha gloriosa, o Senhor derrubou o trono da morte. Santo é o seu nome. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Alegrai-vos, Mãe do Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu. Por que estás ainda a importunar o mestre?" Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina.
pegou-lhe na mão e disse: Talitá cum, que significa: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, duas luzes que podemos encontrar na primeira leitura. A primeira, o amor de Pai e a capacidade de perdoar do mesmo Pai a um filho que se tinha rebelado contra ele para o destituir do trono. O Pai chora amargamente a morte daquele filho que se tornara seu inimigo e, ao mesmo tempo, esse choro manifesta que aquele coração perdoava o filho. Que nós saibamos ter também assim um coração, sobretudo aqueles que são pais ou mães. Eu também sou pai, mas espiritual, padre. Quer dizer isso, pai espiritual. Que nós tenhamos sempre um coração que ama o filho, a filha e que perdoa, para além de tudo, como fez o rei David. A outra luz desta primeira leitura, as tropas naquele dia entraram na cidade envergonhadas, como se tivessem vindo de uma derrota. Na verdade, mesmo as vitórias na guerra são sempre derrota. A vitória na guerra é sempre derrota, porque é sempre à custa do sacrifício de muitas vidas. São muitas vidas sacrificadas e, por isso, vitórias em guerra são sempre derrota. Saibamos fugir da guerra no nosso coração, da guerra no nosso lar, da guerra entre os povos. No Evangelho, nós vemos e contemplamos a narração de 2 milagres. Também aqui o Senhor nos oferece, e aqueles que participam, que são objeto desses milagres, nos oferecem luz para a nossa vida. E a primeira que eu destacava é a fé. De facto, se repararem nos Evangelhos, os milagres de Jesus são quase sempre em resposta à fé daqueles que lhes pedem, que lhe suplicam. Jesus diz a esta mulher: filha, a tua fé te salvou. E aquele pai diz: basta que tenhas fé. Vieram dizer que afinal não importunasse mais o mestre, que a filha acabava de morrer, e Jesus, tendo-se apercebido da mensagem, responde a este homem: não te aflijas, basta que tenhas fé. Então, é a fé, a verdadeira fé, aquela que confia na omnipotência de Deus e da sua bondade, que obtém milagre. E às vezes nós não vemos milagre por falta de fé, porque o Senhor continua a fazer milagres. E eu repito sempre isto: o maior milagre que eu vejo acontecer todos os dias é este, o da Eucaristia. Que um bocadinho de pão deixe de ser pão para ser o corpo do Senhor, e que um pedacinho de vinho deixe de ser vinho para ser o sangue do Senhor, é um milagre espantoso, fruto do imenso amor que Ele tem por nós. Esta mulher, pela doença que tinha, era
considerada legalmente impura. Aquela doença que não tinha cura, antes se agravava ao fim de tantos anos de percorrer médico atrás de médico, aquela doença fez duas coisas nela. Isolou-a socialmente, não podia ter, foi muito ousadia ir através daquela multidão até Jesus. Ela não o poderia fazer pela lei. E ao mesmo tempo tinha gasto todos os seus bens. Estava na penúria. Duas fontes de pobreza. A penúria, a falta de bem material e talvez a maior ainda, a solidão social. É em resposta a esta situação desta mulher que Jesus realiza o milagre de a curar. Reparem a grandeza da fé desta mulher. Basta que eu lhe toque nas suas vestes que eu ficarei curada. Como nós precisaríamos de pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Quando nós nos aproximamos de Jesus, ficamos sempre curados. Às vezes nós pensamos só na cura de alguma doença e não pensamos na cura da doença maior, que é o pecado. E é sobretudo dessa doença que Ele quer curar-nos, porque essa não só causa a morte física, senão a morte eterna, a desgraça eterna. Então aproximemo-nos de Jesus com fé, com confiança. Quando nos aproximarmos dele, Ele nos há de curar. Ele nos há de libertar do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa desgraça. Este pai, este chefe de sinagoga, Jairo, vai ter com Jesus porque tem uma filhinha de 12 anos que ele vê que vai morrer. Faz uma bela oração de intercessão por esta sua filhita. É também um coração de pai que voltamos aqui a encontrar. O amor que ele tem àquela filha não quer que ela morra e vai pedir, movido pela fé, que Jesus faça aquilo que ele não podia fazer. E Jesus escuta a prece deste homem, que não pede diretamente para si, pede para a sua filhinha, embora isso também era fonte de alegria para ele, vê-la com vida. E Jesus atende. Sempre que dele nós nos aproximamos com fé e lhe suplicamos e intercedemos pelos nossos irmãos, Ele escuta a nossa prece. Pode que não seja do modo que nós quereríamos que fosse, mas Ele nunca deixa cair a prece de quem a Ele se dirige com confiança. Nunca. Então, saibamos interceder junto de Jesus pelos nossos irmãos com fé. Com fé. Não obstante tudo o que tinha acontecido pelo caminho, depois de saber, de ter escutado a notícia de que a menina estava morta, Jesus volta a empreender o caminho em direção à casa deste homem. E quando lá chega, normalmente, aquela gente amiga ou familiares choravam a morte da menina. E Jesus diz, porque choram? A menina apenas dorme, não está morta. Riram-se dele. Nós às vezes rimos-nos de Deus. Porque às vezes Ele diz que vai fazer o impossível. E nós não acreditamos, muitas vezes, que para Ele nada é impossível. Já a mulher de Abraão se riu de Deus quando recebeu a notícia de que ia ser mãe
ela que era estéril e de avançada idade, e escutou os mensageiros de dizer a Abraão: daqui a um ano, quando nós passarmos, terás um filho nos braços. Ela riu-se de Deus. Faltava-lhe a fé para acreditar que para Deus nada é impossível. Aquela fé que nós contemplamos na Virgem Maria, que depois do anjo lhe ter dito e recordado isso mesmo, porque a Deus nada é impossível, ela responde: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nós nunca duvidemos da omnipotência e da bondade de Deus. Que o nosso coração saiba profundamente que Ele pode o que nós não podemos, porque Ele é omnipotente não só em força, mas em amor. A força do amor. Mais forte do que tudo, mais forte do que a própria morte. E aqui fica mostrado que o amor de Deus põe de pé o ser humano que está morto. Quando esse ser humano lhe suplica, lhe o pede, Deus põe-no de pé. Levanta-te, eu te ordeno, levanta-te, põe-te de pé. Deus quer-nos vivos. A glória de Deus, escreveu Santo Ireneu, é o homem vivo. E a vida do homem é a glória de Deus. E a vida do homem é a visão de Deus. É a contemplação de Deus que nos põe de pé, que nos comunica a vida, a própria vida de Deus. Termino com um pequenino pormenor. Felicíssimos os pais, depois de ver a menina voltar à vida, certamente iam se esquecer de lhe dar de comer. E Jesus tem a delicadeza e o cuidado de dizer: não se esqueçam, a menina tem fome, dá-lhe primeiro de comer. A solicitude, a atenção amorosa que Jesus tem para com cada um de nós. Que saibamos nós tê-la uns para com os outros, que estejamos sempre atentos para acudir, na medida em que nos for possível, às necessidades dos nossos irmãos.